Bom, se você acha que rodar inteligência artificial no computador só depende de PC da NASA, você está enganado, porque nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor forma possível para você baixar IA LLM no seu computador e funciona em qualquer computador, até mesmo sem placa de vídeo, tá? Assim você vai depender cada vez menos de IAs pagas do navegador. Vou mostrar como ela funciona. Para você ver que eu estou utilizando ela no meu computador, eu desativei a internet aqui. Essa aqui em específico eu treinei para gerar prompts cinematográfico com qualquer imagem ou vídeo que eu falar para ela. Então eu quero assim, ó, uma imagem de um homem comendo sushi em um pôr do sol. Vou mandar aqui para ele. Aqui ele começou a raciocinar sobre a ideia e aqui ele me entregou o prompt com a ideia que eu pedi para ele, isso tudo sem estar conectado à internet. Bom, então vamos direto para a aula. Bom, de um tempo para cá, o mercado de inteligência artificial de código aberto, que é o que roda no nosso computador, que eu vou te ensinar a baixar aqui, ele aumentou muito comparado a antigamente. Hoje em dia está surgindo diversas inteligências artificiais de código aberto no mercado. Primeiramente, a gente começou com as IAs chinesas, que é, por exemplo, de grandes empresas da China, como o Alibaba e como o ByteDance, por exemplo. Porém, agora as empresas americanas começaram também a fazer os seus modelos de código aberto, e aí o mais recente que a gente tem e o melhor atualmente é o do Google, né? A inteligência artificial do Google de código aberto, que seria ali o Gemini versão código aberto que roda no computador, que se chama Gemma 4 ou Gemma 4, enfim, não sei necessariamente como é que pronuncia isso da forma correta. O mais interessante de tudo é que, primeiro, a qualidade dela é muito boa, porque é da empresa Google, né, que é uma empresa gigantesca e é uma das melhores que faz inteligência artificial, e o melhor de tudo é que ela tem uma família de modelos, então ela tem versões diferentes. Existe versão que é mais simples, que roda em computador fraco, até mesmo sem placa de vídeo, e existe versão muito forte que roda em PC da NASA, então isso possibilita da gente conseguir rodar em um PC mais fraco e mesmo assim ter uma qualidade muito boa e sendo muito útil. Então, para rodar qualquer um desses modelos que eu te expliquei, eu vou te mostrar qual é os melhores, você pode escolher qual você quiser, você pode usar quantos você quiser ao mesmo tempo, enfim. Para rodar tudo isso, a gente vai usar um aplicativo no computador que se chama Ollama. Ele é 100% gratuito e é basicamente uma interface amigável para rodar essas ferramentas. Então, primeiramente, você vai acessar o link no comentário fixado, que você vai entrar aqui na página do Ollama. Vindo para cá, você pode baixar diretamente no terminal, ou então você vem aqui em Download Ollama para baixar de forma aí mais simples. Você escolhe o sistema operacional que você esteja usando. Eu vou instalar aqui no Windows, então vou colocar Download for Windows. Após isso, você vai executar o instalador, clica aqui em Install, ele vai começar a instalar aí no disco local C mesmo padrão, tá? Não tem como mudar e também é o certo, porque o certo é instalar nessa pasta aqui que eles deixam, tá? Para não ter erros. Bom, após ele terminar de instalar, ele já vai abrir a interface dele aqui, aí tem como você executar com OpenCloud, etc. Mas a gente vai clicar aqui em New Chat e aqui já está pronto para a gente usar a ferramenta. Bom, aqui como eu te expliquei, ela tem uma interface muito amigável, assim como o Gemini, ChatGPT e essas IAs que a gente já está acostumado, que é muito bom. Então, para começar a usar é muito simples. Aqui você vai clicar em selecionar modelo e aqui tem diversos modelos de inteligência artificiais, né? E aí, aqui é o seguinte, essas que estão com o íconezinho de nuvem são as IAs pagas que irão rodar na nuvem. E essas aqui que estão com o íconezinho de baixar com essa setinha para baixo, são as IAs 100% gratuitas que será baixado no seu computador para você rodar no seu computador sem precisar pagar nada, fechou? De forma ilimitada. Então, obviamente, a gente vai escolher essas que tem a setinha. E aqui as possibilidades são infinitas. Como eu expliquei, existe o Gemma 4, que é o do Google, que eu estava comentando. Existe o DeepSeek, tem a versão do DeepSeek de código aberto também, tá? Para quem é mais familiarizado. Existe o Queen também, que é aquela IA chinesa que eu comentei. E existe também outras, o GPT-OSS também, que é a versão de código aberto do GPT. E outras IAs também que dá para instalar de forma manual ali, se eu não me engano. Mas aqui você vai escolher a que você quer. Por exemplo, o Queen, ele também tem diferentes modelos, né, família de modelos para você executar também em PC mais fraco. Nesse caso aqui do vídeo, a que eu mais gostei, na minha opinião, foi a do Google, né, porque o Google é muito bom em inteligência artificial e essa IA deles de código aberto eu achei bem interessante, tá? Então eu vou utilizar do Google, mas o Queen, ele é muito bom também, tá? Existem outros que são muito bons. Mas no meu caso eu vou utilizar do Google, então se você quiser utilizar do Google, você digita aqui Gem. E agora eu vou te explicar os requisitos para você rodar o Gem e aí para você escolher também a versão que vai rodar no seu computador.
Bom, aqui é o seguinte, para ficar mais fácil, eu pedi pro Gemini falar para mim quais são os modelos e quais que rodam em PC para ficar mais organizado pra gente ver. O Gem 4, ele existe a versão E2B, que é a primeira versão ali, a mais básica. Existe o E4B, que é um pouco mais avançado, o 26B, que é mais avançado ainda, e o 31B, que é a melhor de todas, certo? O que significa esse número e esse B? São a quantidade de parâmetros, tá? E o B significa bilhões. Então esse primeiro seria o 2 bilhões de parâmetro, esse aqui seria 4 bilhões de parâmetro, esse daqui seria 26 bilhões de parâmetros, esse aqui 31 bilhões. Quanto maior esse número, mais bem treinada a IA é, mais informações ela tem e melhor ela é no geral, tá? Obviamente, se você precisa de trabalhos muito complexos, a melhor versão é as versões mais altas. Mas se você precisa de um trabalho mais normal, algo que não exige tanto assim, sabe? Você consegue usar tranquilamente a versão mais simples, tá? Se você quiser, por exemplo, gerar prompt, ideias, roteiros, a versão mais simples, ela consegue gerar assim de boaça, tá? Então, primeiramente, por exemplo, a primeira versão precisa de 4 GB de placa de vídeo e a última precisa de 20 GB. Aí você está pensando assim, ué, mas você disse que roda sem placa de vídeo. E sim, roda sem placa de vídeo. A primeira e a segunda versão, você consegue rodar sem placa de vídeo apenas no processador. Porém, é importante deixar claro que vai ser mais lento. Dá para usar, você pode usar sem placa de vídeo, porém vai ser mais lento comparado a quem tem placa de vídeo, tá? Mas você precisa ter no mínimo 8 GB de memória RAM. É bem pouco 8 GB de memória RAM hoje em dia, tá? Então é bem levinho mesmo, cara. No meu caso, eu tenho placa de vídeo e mesmo assim eu vou utilizar essa versão para gerar mais rápido. Apenas isso, tá? Então, beleza. Sabendo aí a versão que você quer, você volta lá no Ollama e aí você escolhe a versão que você quer. No meu caso, como eu expliquei para você, eu baixei a 4B, né, que seria a segunda versão, e rodou de boa. Já tá até instalado aqui. Mas agora eu vou instalar a 2B para a gente ver como ele se comporta. Então, para você selecionar, você clica nela e aqui já está selecionado o modelo. E aí quando você selecionar o modelo, você digita um oi ou qualquer coisa, que ele vai começar a gerar e aí primeiro ele vai baixar o modelo, né? Deixa eu selecionar de novo que eu acho que bugou, peraí. Bom, gente, o meu tinha dado uma falhazinha ali. Caso o seu aconteceu isso, é só você fechar o programa e abrir de novo. Bem simples, tá? É normal que isso aconteça. Então agora sim eu consegui selecionar o Gemma 4 2B. Fechou? Vou mandar um oi aqui. E aqui ele vai começar primeiramente a baixar o modelo. Aqui ó, download. Aí você espera ele terminar de baixar, tá? Bom, então como você pode ver, ele terminou de baixar e já me respondeu. Oi, tudo bem? E aqui eu posso começar. Uma coisa importante que eu queria deixar claro é o seguinte, cara. A primeira vez que você for usar ela vai demorar mais para responder e depois ela começa a responder mais rápido, porque ela precisa primeiro carregar os modelos, tá? Então eu vou fazer uma pergunta básica aqui pra gente começar. Bom, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte. Quero saber se você é realmente 100% gratuito e sem limites e em o que você pode ser útil e quero saber se você analisa imagens e vídeos e documentos também. Vou mandar aqui para ele. E aqui ele começa a pensar e raciocinar, né? Então primeiro ele pensa, tem um think, e aí depois ele já começa te respondendo. Aqui é o seguinte, cara. Não pense que será igual, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, essas IAs pagas, que tipo, irão te responder ali em milésimo de segundo, já te responde na hora. Vai depender muito da sua máquina. Se você tiver um PC muito forte, ele realmente vai te responder na hora. Porém, se você tiver um PC mais básico, igual o meu, por exemplo, ele demora mais para responder. Então, o tempo de demora de resposta vai depender, obviamente, da sua máquina, tá bom? Então, aqui, ó, no meu caso, ele terminou. Então, ele demorou 34 segundos para pensar e me responder. Aqui eu especifiquei melhor, né, que eu estou rodando no meu computador em uma plataforma Ollama para entender melhor. E ele falou que, resumidamente, a resposta curta é sim, para uso local é 100% gratuito e sem limites impostos por um provedor externo. Aí ele fala, por que é gratuito e sem limite? Resumidamente, porque é um software de código aberto, você instala e executa livremente no seu hardware, não há taxas de API ou limites de uso impostos por um serviço. Aí ele fala que o modelo é aberto, você tem toda a liberdade para baixar e usar, enfim. E falando que você tem um controle total aí sobre o que você está utilizando, rodando, enfim. Sobre em o que ele pode ser útil, ele falou, eu sou excelente em tarefas baseado em linguagem e raciocínio. Minhas principais utilidades incluem geração de conteúdo, escrever texto criativo, histórias, poemas, artigos, roteiros, e-mails, resumo e extração, resumir texto longo, artigos, livros ou transcrições de reunião, extraindo os pontos principais, tradução, traduzir texto entre diversos idiomas, respostas e perguntas, responder a perguntas factuais com base nas informações que me fornecem, ajudar na explicação de conceitos de programação, depurar códigos, sugerir trechos de código e traduzir entre linguagem de programação. Enfim,
Aí eu perguntei se ele analisa imagens e vídeos, etc. Ele falou que imagem, sim, eu posso processar e entender conteúdo de imagem. Então, se ele consegue ter uma análise visual. Documentos, sim, eu posso analisar texto e documentos, seja ele copiado e colado ou se o documento for processado com OCR, reconhecimento ótico de caracteres. Agora, de vídeos, ele tem uma restrição, né? Analisar vídeos. Vídeos eu consigo entender o contexto de vídeos se o conteúdo for fornecido na forma de transcrição, o texto do áudio ou se eu for receber imagens sequenciais extraídas do vídeo. Limitações, eu não assisto um vídeo no sentido humano, eu analiso os dados que me são apresentados, entendeu? Então, obviamente, vídeo ele já tem mais restrição, o que acontece também com o Gemini, etc, isso é normal, tá? Eu acho que nenhuma IA hoje, LLM, realmente ele assiste vídeo e analisa, se eu não me engano, é mais imagem e documentos mesmo. Beleza, então agora eu vou te mostrar exemplos de uso, né? Aí, obviamente, vai depender de você, as possibilidades são infinitas, né? Como se fosse ali, como eu expliquei, o Gemini, ChatGPT, etc, só que rodando na sua máquina. Bom, um exemplo de uso muito interessante é, por exemplo, você clica aqui em novo chat e aí a gente vai criar um chat apenas para ser específico em gerar prompts profissionais, né? Então ele vai ser treinado para isso. Vou deixar para você também no comentário fixado isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl V que eu vou colar o prompt inteiro, que é basicamente um prompt mestre gigantesco para ela se comportar como um engenheiro de prompt profissional. Então vou mandar aqui para ela, você só cola e manda aqui. E aqui ele já vai te responder. Você quer um prompt para imagem ou para vídeo? No meu caso, eu vou escolher para imagem. Então vou colocar assim, ó, imagem. Ele volta a perguntar, você quer um prompt em formato normal ou em JSON estruturado, que é a melhor forma ali de criar prompt. Eu vou colocar JSON, né, que são prompts mais completos, que consegue conversar ali com a IA, como se fosse um prompt estilo programação. E aqui ele te pergunta qual é o assunto principal. Então aqui no prompt eu vou querer, por exemplo... Então aqui eu pedi uma linda camponesa cozinhando em um campo com uma casinha de madeira em um pôr do sol. Apenas isso, vou mandar. Aí ele até pergunta qual é o cenário, né? Então eu falei, ó, em um campo, em um pôr do sol. Ele pergunta bem para especificar. Até o estilo visual, olha só que interessante. Cara, eu vou querer realista. Não, pera. Arte. Vou colocar arte. Aí ele pergunta qual emoção ou atmosfera. Vou colocar sensação de calma. Composição visual. Eu vou falar, pode escolher. Aí ele escolheu a composição. E aí agora eu vou falar para ele. Ok, então agora cria o prompt. Bom, aqui ele terminou de gerar e ele gera o prompt ali bem estruturado. Vou clicar aqui em copiar e aí eu vou usar outra inteligência artificial de 100% gratuito que roda no computador para gerar a imagem, para a gente testar. Então vou colocar o prompt aqui e vou clicar aqui em gerar. Essa inteligência artificial ela gera imagens, gera vídeos. Se você não conhece, ela se chama Confluai. Eu já ensinei aqui no canal também. Tem uma playlist no canal só sobre essa ferramenta e também como que instala também, tá? E aqui ele terminou de gerar e como você pode ver, ficou muito bom. Um prompt muito bem estruturado. Olha só que interessante. Apenas com a ideia que eu passei e ele até ajudou a criar a ideia também, né? Bem legal. Daí outra coisa interessante também é você conseguir colocar imagens para ele analisar. Então eu vou colocar essa imagem aqui nele. Você clica aqui no maisinho e aqui você consegue carregar a imagem. Coloquei a imagem aqui e aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu basicamente pedi para ele descrever apenas o estilo visual e a iluminação e o vestimento desta imagem, porém não especificar o homem. E eu pedi para, no lugar do homem, colocar o homem da imagem de referência para eu usar esse prompt em outra IA, certo? Vou mandar aqui para ele. Basicamente, eu quero colocar uma imagem minha e apenas reproduzir o estilo visual dessa imagem aqui, porém, no meu rosto, né? Então, ele vai fazer o prompt pra gente nesse estilo. Ah, uma coisa importante, tá? Pra dar certo. No meu caso, não tinha dado certo, é porque faltou um detalhezinho. Você tem que colocar antes isso daqui, ó. Com base nesta imagem que forneci, porque como esse chat está treinando para gerar apenas prompt, então ele não entendeu ali que eu pedi com base nesta imagem que eu forneci. Especificando isso, agora sim, ficou do jeito ali que eu pedi. Bom, daí ele forneceu o prompt, coloquei uma imagem minha, coloquei o prompt e o resultado foi esse daqui, gerado dentro do Nano Banana 2 no Flow, tá? Uma das coisas que eu achei mais legal é o fato da gente conseguir colocar uma imagem, porque geralmente quando a gente cria esse tipo de prompt que eu estou te mostrando, ou até mesmo outras coisas relacionadas a colocar uma imagem de referência para a IA entender, em IAs pagas como o ChatGPT e o Gemini é muito ruim, porque, cara, você coloca algumas imagens, você usa um pouquinho só e eles já pedem para você comprar plano, né, já chega no limite, porque analisar imagens é mais caro, né, pelo que parece. No ChatGPT então nem se fala. Quando eu começo a pedir para ele analisar imagens, logo, sei lá, analiso 4 imagens ali, ele já pede para pagar plano, porque já acabou o limite, tá ligado? E aqui eu posso fazer isso de forma ilimitada, o que é muito bom, né? Bom, para mais teste, eu coloquei esta imagem aqui que eu peguei no Google, e eu pedi para ele, eu perguntei o que se trata dessa imagem, o que é, qual o contexto e o que está escrito nessa imagem, né? Bom, é que ele respondeu, né?
A imagem exibe uma pessoa segurando o documento de identidade, RG ou simular, e um papel oficial. O tema principal é a importância e a validade de documentos pessoais, o que está escrito aí, cabeçalho República, nome Fernanda de Carvalho, sexo feminino. Então ele analisou de fato a imagem e respondeu conforme a imagem e até o que estava escrito nela, né? Bom, agora aqui eu vou pedir para ele criar uma página HTML simples com um botão que altera a cor do fundo para a cor aleatória e a cada clique. Inclua o CSS e o JavaScript. Cara, apenas um código muito simples mesmo, só para testar aí a parte de código dele. Bom, ele terminou de escrever o código, peguei esse código, coloquei em um arquivo TXT do Windows, né, um bloco de notas. Depois renomeei para .html. Abri e aí o resultado foi esse daqui, ó. Clique para mudar a cor do fundo. Eu clico e ele altera para cores aleatórias que eu vou pedir. Apenas uma programação muito simples, só para ver se ele consegue executar ali de forma bem feita, do jeito que eu quero. E de fato ele conseguiu. Então vai apertando e a cor vai mudando do fundo, né? Bom, e aqui eu pedi um código aí um pouco mais complexo, mas mesmo assim muito simples. Basicamente uma apresentação sobre inteligência artificial. Só isso que eu pedi para ele, tá? E ele me deu isso daqui. Olha só que legal. Então aqui temos isso aqui um texto, umas fontes bonitas, bem elegantes, né? Assim, bem simples, claro, mas era o que eu pedi, né? Eu pedi algo simples, nem pedi algo complexo. E outra coisa também interessante. Calma, ó, aqui ele colocou uma sombrazinha aqui, eu achei bem legal, uns detalhezinhos bonitinhos. Quando eu passo o mouse, ele meio que dá um destaque nesses textos aqui, meio com neon. Achei bonitinho. E aqui, finalização, e aqui ele colocou 2024, etc. Lembrando que eu não pedi para ele escrever nada, eu só pedi um tema sobre IA e é isso, tá ligado? Só que obviamente eu posso especificar tudo, posso continuar pedindo para ele editar, posso personalizar da minha forma. Pedi para fazer algo extremamente simples ao ponto de ser apenas um HTML. Só isso, tá? É só para testar mesmo e ele fez isso aqui, eu achei bem legal. Bom, gente, no mais é isso. Esses testes aqui que eu te mostrei foi algo bem simples, só para ilustrar para vocês como que usa ali mais ou menos. Mas obviamente vai depender da sua criatividade e do seu uso também. As possibilidades são infinitas, né? Dá para você usar de diversas formas, até de forma mais complexa. Há mais uma inteligência artificial de código aberto para você adicionar nas suas ferramentas, né? Assim a gente consegue depender cada vez menos de ferramentas pagas. Se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial local, eu ensino tudo no meu curso. Tem mais de, sei lá, 20 aulas, 40 aulas lá dentro. Eu nem lembro ao certo a quantidade, porque eu adiciono toda semana aula nova. O link vai estar na descrição. Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.